Salve, salve, meu amigo e minha amiga! Tudo jóia contigo? Professor Pietro aqui para mais uma aulinha do nosso curso de Python. Hoje falaremos aí das lists, as listas em Python, depois da vinheta. Muito bem, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Caso não seja inscrito ou inscrita, já faço esse pedido, por gentileza, clica no sininho aqui e já anota o sininho ali, aceita o sininho para você receber notificações de novos vídeos e, claro, se possível, ajude o prof com o canal, deixando o joinha, comentando no vídeo ou compartilhando esse vídeo com alguém que você acha que mereça, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas, de lei aqui, né? A gente vai então fazer uma revisão do que vimos na aula anterior. Então falamos aqui dos comandos break e continue, né? Que eram os comandos de controle de laço. Lembra que o break ele encerra todas as iterações do laço, encerra o laço por completo, e o continue ele encerra apenas a iteração atual, lançando o laço para a próxima iteração. Beleza? E aí, claro, a gente fez ali alguns exemplos mão na massa. Muito bem, hoje a gente fala aí das famigeradas, das famosas listas, ou lists, né? Que a gente já viu aqui no curso em alguns momentos. Veremos a sintaxe de uso, de declaração e tudo mais, de acesso a elementos e algumas das operações mais comuns que existem que a gente pode utilizar, que são métodos das próprias listas que estão prontos para a gente utilizar no Python, beleza? E aí, claro, a gente vai fazer isso através de muita mão na massa aí. Então, bora lá do que se tratam as listas, beleza? Olha aí, família. O que é uma lista, né? Você pode bater o olho nesse desenho aqui da direita e já entender que esse cara, ele é de fato uma lista, tá? Uma lista é uma espécie de variável que ela é, digamos assim, compridinha, ela é linear, né? Ela é uma estrutura de dados unidimensional, ou seja, eu posso navegar dentro dela para cima ou para baixo para acessar os elementos aqui, por exemplo, A, B, C, D, E, etc. Enfim, os elementos da minha lista e também as posições nas quais a minha lista mantém esses elementos, tá? Vamos lá então. Essa é a carinha de uma lista. A gente consegue em uma lista, portanto, armazenar vários elementos, ok? E aí, essa lista ela tem um único nome. Imagina que essa lista se chama L. Então, através de L, eu consigo acessar todos os elementos que estão armazenados nessa nossa lista, ok? Se eu estiver acessando, por exemplo, L na posição 0, eu estarei acessando o índice 0, estarei acessando o elemento que está armazenado nessa posição de índice 0. Legal? E aí os índices em uma lista, eles variam, né? Eles oscilam de 0 até n-1, onde n é o tamanho da lista. Nesse caso, se a lista tem tamanho 5, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, o que nós temos aqui, de fato, é que o primeiro elemento vai estar na posição 0 e o último elemento vai estar na posição 4, ou seja, 4 é justamente n-1, 5 menos 1 dá 4, não é isso? Então a última posição é n-1, nesse caso, 4. Beleza? Isso é importante que vocês saibam. E a gente vai ter, claro, um único índice, né? Então eu tenho um único índice para acessar os elementos aqui. Beleza? Diferente das matrizes que a gente vai ver no futuro, que a gente pode acessar com 2 ou mais índices, né? Ou listas de dicionários, por exemplo. Enfim, tá bom? Beleza. Dando sequência aqui, olha só. As listas permitem, então, que a gente armazene elementos, não só elementos do mesmo tipo, por exemplo, não só caracteres, não só dados do tipo inteiro, mas eu consigo salvar quaisquer elementos de tipos distintos dentro de uma mesma lista. Ou seja, dentro de uma mesma lista eu posso ter um dicionário, depois eu posso ter na outra posição um número inteiro, depois na outra posição eu posso ter um float, na outra posição posso ter uma string e assim sucessivamente. Quer dizer, a lista ela é genérica, ela permite que a gente armazene elementos heterogêneos ali dentro. Mas, todavia, entretanto, o mais comum é que a gente organize as coisas e geralmente dentro de uma lista a gente vai querer salvar elementos do mesmo tipo. Ou uma lista só de inteiros, ou uma lista só de dicionários, ou uma lista só de, por exemplo, floats, de caracteres, de strings, enfim. Né? Geralmente a gente usa listas homogêneas, tá? Qual é a sintaxe aqui para a gente declarar uma nova lista? Né? Para a gente declarar e já inicializar essa lista. Então eu dou um nome para a lista, assim como eu daria um nome para uma variável. Eu vou lá e coloco o nosso operador de atribuição, o nosso igual, tá? E aí eu abro colchetes e fecho colchetes. Os dados que eu quiser já colocar nessa lista logo de início, eu coloco lá dentro desses colchetes separados por vírgula esses dados, né? Lembrando que esses dados eles podem ser ou não do mesmo tipo, como a gente já falou aqui em cima, tá?
Detalhe, eu não preciso colocar dados quando eu estou criando uma lista. Eu posso simplesmente abrir colchete e fechar colchete e eu faço a minha lista L, por exemplo, aqui, começar como sendo uma lista vazia, né? Ser declarada como uma lista vazia inicialmente, beleza? Ou eu poderia colocar uma sequência de dados aqui dentro. A gente vai ver na prática como isso fica, tá? Legal, beleza, olha aí. Agora a gente vem aqui para essa parte que eu acho importante. Vou até tirar minha cara daqui para a gente ver o seguinte. Ó, imagine a seguinte lista: A, B, C, D, E. Né? A, B, C, D, E. Olha só, estou criando uma lista L, colocando o operador de igualdade, abro colchetes e fecho colchetes, e entre os colchetes eu delimito quais serão os elementos da minha lista. Nesse caso, uma lista de strings, né? Onde cada uma das strings, entre aspas, aqui, elas são apenas uma letra. Então, eu tenho as letras A, B, C, D e E ali na minha lista, né? Das posições 1 até a posição 4, respectivamente, ou seja, uma lista de tamanho 5. Legal? E aí, por exemplo, se eu mandar fazer um print de L índice 1 horas, o índice 1 é quem aqui, ó? Né? É o B, tá? Então a máquina, nesse momento, quando ela executasse esse print de L índice 1, ela imprimiria, na verdade, na tela lá, é o B. Porque quem que está na posição 1 da minha lista L, né? Essa aqui é a minha lista L, beleza? Na posição 1 eu tenho B. E aí ele imprimiria o B na tela, porque eu estou dentro de um print. Então perceba que a gente consegue acessar os elementos individualmente, usando o identificador da lista, e entre os colchetes eu coloco a posição do elemento que eu quero acessar. Perceba que existe uma diferença entre você usar os colchetes na hora de declarar a lista, né, depois de um sinal de igualdade, e aí eu usar os colchetes imediatamente após o identificador da lista. Então, uma coisa é a declaração, os colchetes, para eu listar os elementos. Outra coisa é, quero acessar um elemento específico. Então, eu acesso os índices com esse índice estando dentro de colchetes. E esses colchetes precisam estar imediatamente colados no identificador da nossa lista. Legal? Beleza? Então, por exemplo, ó, L índice 1, quem seria? Seria o A. L índice 2 seria o C. L índice 4, o E. L índice 10, não tem. Daria erro, né? L índice 10 não tem, só tem até o índice 4. Beleza? É isso. Show de bola. Agora, a gente precisa lembrar vocês que as listas em Python, elas já são aí estruturas de dados bastante bem pensadas, bem elaboradas. E elas carregam consigo uma série de operações que a gente já pode fazer em cima dessas listas. Então, por exemplo, se eu quiser pendurar um elemento no fim da lista, eu uso a função append da lista. Se eu quiser estender a lista, incluindo um iterável a essa lista, ou seja, eu vou conseguir concatenar a lista, basicamente aqui, eu faço aqui um extend. Se eu quiser inserir um elemento em uma posição específica da lista, eu uso o insert. Se eu quiser remover um elemento, eu uso o remove. Se eu quiser saber qual é a posição de um elemento, se ele existir dentro da lista, eu uso o index. Se eu quiser remover o elemento do topo da lista, eu uso o pop. Se eu quiser remover um elemento de uma posição arbitrária, eu uso pop na posição, passando como argumento. Temos outras funções aqui, ó, count, quantos elementos iguais a elemento existem ali dentro. Ele conta elementos dentro da lista. Sort, ordena a lista. Reverse, inverte a ordem da lista. Clear, limpa a lista. Len, mostra o tamanho da lista. Sum, mostra o somatório entre os elementos da lista, desde que esses elementos sejam numéricos. E assim, a gente tem algumas das operações mais importantes que vocês podem saber, que você pode usar em listas sem ter que criar isso do zero. Legal? Beleza. Um detalhe aqui, a gente não vai ser extensivo e a gente não vai fazer um exemplo de cada uma dessas funções aqui na aula, senão a aula ficaria muito grande. Se você quiser um exemplo de cada um, do uso de cada uma dessas funções aqui, considere olhar aqui na descrição do vídeo e acessar o link para adquirir o curso completo, porque lá no curso completo, enquanto solução de um desafio, vocês vão ver aqui mais adiante, né, que o desafio propõe justamente o que eu vou falar agora, que é que a gente simplesmente explique o que cada uma dessas funções faz de uma maneira um pouco mais elaborada, tá? E aí a gente dá um exemplo de cada um
cada uma dessas funções em cima de uma lista. A gente executa isso em código-fonte para vocês verem na prática como que isso acontece, tá? Se você for uma pessoa agilizada, você pode basicamente fazer o seu próprio estudo, né? Mas se você não quiser, você pode, de fato, receber as explicações do prof lá no curso completo. Link aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza, família? Então vamos logo para o hands-on, né? Olha aí. Então, o nosso exemplo aqui vai ser o seguinte: declararemos uma lista vazia. Na sequência, a gente pede para que o usuário preencha essa lista com 5 elementos, tá? E esses elementos serão adicionados na lista através da função append, que a gente acabou de ver. Na sequência, a gente vai querer fazer o quê? Calcular a média entre todos os elementos que foram adicionados pelo usuário nessa lista. E aí a gente vai mostrar o resultado dessa média na tela, tá? Por fim, a gente vai imprimir na tela o conteúdo de cada um dos elementos da lista de forma individual, ou seja, a gente vai navegar pela lista, passando elemento por elemento, tá? Imprimindo esses caras na tela. Muito bem, então vamos lá. Vamos lá para o nosso Visual Studio Code. A gente já pode começar a brincar aqui. Esse aqui é o nosso exemplo 16, tá? Da aula 16, exemplo 16. Muito bem. Ora, ele pediu para declarar uma lista vazia, né? Eu vou chamar esse cara aqui de V. V é a minha lista vazia. E aí eu vou criar um cara aqui que vai me permitir calcular a média, tá? Então eu vou fazer duas variáveis aqui. A primeira vai ser S, que recebe 0, tá? Que é a variável que vai somar os elementos da nossa lista. E depois eu vou usar esse cara para calcular a média. Então vamos lá, ó, como é que fica aqui? Para eu pedir agora, então veja, declarei a lista vazia e agora eu preciso pedir para o usuário que preencha os dados dessa lista. Então eu vou fazer aqui um for i in range 5. O que eu quero que ele faça aqui? Eu quero que ele dê ao dado uma leitura de um inteiro. Poderia ser float também, né? Poderia ser float, mas eu vou fazer com inteiros aqui. Input, e aí a gente pede para o usuário, né? Digite um elemento, um número inteiro. Beleza. Depois que a gente lê esse dado e converter ele para inteiro, a gente pode pendurar ele na lista, né? Como que a gente faz isso? A gente faz v.append. E aí a gente coloca o append de quem? Do dado. Então, o que essa função aqui, que essa instrução da linha de código 6 vai estar fazendo? Para a lista V, execute a função append. O que a append faz? Pendura no fim da lista o parâmetro que foi informado. Nesse caso, o parâmetro que foi informado é a variável dado que o usuário acabou de informar. Então, o usuário informa o dado, a gente pendura ele na lista. É isso que é para ser feito, tá? E para aproveitar esse for aqui, o que eu vou fazer? Gente, lembrem-se de que a média, ela funciona de que forma? A média é o somatório dos elementos a serem calculados, a serem inclusos nessa média, dividido pelo número de elementos. Então, eu sei que a minha lista vai ter 5 elementos. Legal. Mas qual é o somatório desses elementos? Então, uma vez que o usuário informou esse dado, eu posso aqui na minha variável S, e por isso eu fiz o S igual a 0, tá? Eu posso na minha variável S acumular o valor que o usuário digitou. Então, no fim das contas, quando esse for executado até o final, o usuário vai ter informado todos os termos da nossa lista, a lista vai ter pendurado esses termos em si própria, né? Vai ter inserido, né? Vai ter absorvido esses elementos e a gente vai ter calculado o somatório de todos esses elementos que o usuário informou, né? Então o usuário informa, a gente pendura na lista e a gente calcula o somatório. Legal. Então agora que eu tenho um somatório e eu tenho a lista com os elementos, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a média e eu posso imprimir os resultados na tela. Quero o quê? Imprimir justamente os elementos que o usuário digitou e o cálculo da média no final, né? Ou, enfim, imprimir essas duas coisas. Beleza. Então, olha só, a minha média vai ser o quê? Vai ser esse somatório que eu calculei aqui na variável S. Isso aqui dividido por quanto? Por 5, né, família? Por quê? Porque são 5 elementos. Para mim calcular a média, o que eu tenho que fazer? Para eu calcular a média, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os elementos e dividir pelo número de termos. Eu tenho 5 elementos, eu tenho o somatório deles. Assim eu calculo a média, tá? Muito bem. Na sequência, o que a gente vai fazer aqui, ó?
O nosso enunciado pedia para que a gente imprimisse os elementos um a um, né? Eu poderia simplesmente dar um print aqui, ó, print V, né? Ele imprimiria a lista na tela, mas o enunciado pede para que a gente faça diferente. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Para vocês entenderem como que a gente pode, por exemplo, usar o comando for para navegar pelos elementos de uma lista, olha como que eu vou fazer, ó. Vou pegar o for elem de elemento, né? Em V, a nossa lista V. Então, para cada elemento em V, faça o quê? Imprima o elemento, tá? E aqui eu vou imprimir o elemento, vou deixar um espacinho e eu vou também colocar o end igual a string vazia, né? Se você está chegando agora no curso, não viu as aulas anteriores, perceba que no curso eu já expliquei o porquê de fazer um print dessa forma. Mas eu sou um cara legal, vou explicar para você que está chegando agora, né? Se você já viu, paciência. Mas você que não viu, essa linha de código 12 vai fazer o quê? Vai imprimir elemento a elemento, um ao lado do outro, na mesma linha, sem pular de linha, tá? Para isso serve o end, para não pular de linha, e esse espacinho aqui que eu estou imprimindo aqui é para que os elementos não apareçam impressos um coladinho no outro, né? Beleza? Na verdade, daria para fazer assim, ó, dá para fazer esse end, um espacinho aqui direto, tá? Dá para fazer assim direto também. Tanto faz. Enfim, vamos lá. E aí a gente imprimiu esses elementos, aí eu tenho que imprimir o que depois no final? Print. Print. Aí eu vou imprimir o seguinte, ó. Vou usar uma f-string aqui. Média dos elementos. Média dos elementos é o quê? É a própria média. Legal? Espero que essa lógica esteja coerente. Se ela não estiver, a gente debuga, depura e a gente testa isso aqui. Então vamos lá. Vamos executar esse cara aqui. Beleza, digite um número inteiro. Então eu vou digitar vários números inteiros aqui. Ó. 10, ó, o próximo 20, o próximo 30, o próximo 40, o último aqui 50. Ó, a média entre todos esses elementos é 30. Ah, professor, tem certeza que é 30? Então vamos fazer essa continha aqui. Ó. Vamos fazer, ó. 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 50, divididos por 5, deu 30, o nosso código funcionou. Quer dizer, a média era essa mesmo, e os valores que o usuário digitou, de fato, eram esses aqui, né? 10, 20, 30, 40, 50. Então, beleza, a conta está funcionando. Mas, professor, eu não entendi direito o que aconteceu nesse código, cara. Por favor, professor, seja um pouco mais didático, seja um pouco mais elaborado. Pega na minha mão e me ajuda. Beleza, então vamos lá, gente. O que vai acontecer aqui, ó? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou só arrumar aqui e remover os espaços, as quebras de linha, né, do nosso código, para que fique mais fácil de eu fazer aqui um rascunhão para nós, né? Então, beleza. No nosso rascunhão, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, vamos lá, ó. A máquina vem e encontra V. Então, lá na memória, vou fazer a memória na vertical, né? Lá na memória, a máquina cria um espacinho para esse V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom aqui, né? Essa é a nossa memória, tá? Eu já vou deixar um espaço aqui para esse V, beleza? Que eu sei que vai ter 5 elementos, então no nosso rascunho, como é um rascunho, não tem problema em fazer isso. Então o V vai ficar aqui, beleza. O meu S está aqui, começa em 0, beleza. A minha lista V está vazia, né? Ótimo. Aí eu tenho a variável I, esse 0 está parecendo um 6. Opa, o I vem para cá, beleza. O I começa em quê? Ó, range 5. Nesse caso, por padrão, o início é 0 e o passo é 1, né? E eu vou até 5, beleza. Então, se o início é 0 por padrão, então I começa em 0, ótimo. 0 ainda é menor do que 5? É, condição satisfeita do nosso laço. Vou executar o bloco de comandos desse for que vai das linhas 4 até a 6. Então, beleza. Dado recebe int de input, digite um valor inteiro. Então, o que aconteceu aqui, na verdade, foi o usuário recebeu a mensagem na tela, a primeiríssima mensagem, né? E aí o usuário digitou 10. Entrou 10 no input, foi convertido para um número inteiro, e isso foi para dentro de dado. Então, lá na memória, dado recebe 10. Beleza. Aí ele faz o que aqui? Ele faz um v.append dado. Então, olha só, a minha lista V está aqui, né? v.append dado. Ele pendura esse dado na lista. Então, ele pendura o quê? Se a lista estava vazia, esse dado ele vai para a primeira posição da lista lá. Beleza. Variável S. Variável S recebe mais igual, né?
mais igual ao dado, ou seja, isso aqui equivale a S, recebe o próprio S mais o dado. Horas, o S está valendo 0, o dado está valendo 10. 0 mais 10, 10 para dentro de S. É isso que essa linha de código 6 vai fazer, né? Vai pegar o conteúdo antigo do meu S e vai transformar ele no novo conteúdo, fazendo o quê? Pegando o conteúdo antigo e somando com o dado, para que ele se transforme no novo conteúdo aqui. Nesse caso, o antigo S era 0, o novo dado é 10. 0 mais 10 dá 10 para dentro de S em memória. Beleza. Chegamos no fim do bloco. Eu não posso encerrar antes de fazer o que aqui? Antes de fazer o incremento em uma unidade dentro de I aqui. Então, o I que valia 0 passa a valer 1 em memória. 1 ainda é menor do que 5, então eu executo o bloco de comandos. E aí o usuário tem que digitar um novo valor. O usuário digita 20. 20 para dentro de dado. Então, dado passa a valer 20. Beleza. V.append dado. Então, V recebe o 20 lá na próxima posição livre, né? No final da nossa lista. Beleza. S mais igual a dado, ou seja, o S eu tenho que fazer o que aqui? O S valia 10. O dado agora vale 20, 10 mais 20, o próprio S passa a valer 30. Legal. Chegamos no fim aqui do bloco de comandos, eu tenho que fazer o passo. O passo é o quê? O I passa a valer 2, valia 1, passa a valer 2. 2 ainda é menor do que 5, executamos o bloco. Aí o usuário vai ter que digitar o próximo valor, né? Linha de códigos 4. O usuário digita o valor 30. Então, lá no dado em memória, 30 aparece. Ok. V.append dado. Horas, o V vai receber o 30 na sua próxima posição livre, na sua última posição. E aí, S mais igual a dado, ou seja, o S vai somar com o dado e vai passar a valer esse novo valor. Ou seja, 30 mais 30 dá 60, né? Então, 60 para dentro de S. Ótimo. Legal. Chegamos no fim aqui, tem que fazer o incremento. E aí o I passa a valer 3. E eu te pergunto, 3 ainda está dentro do intervalo de 0 a 5? Está dentro. Então executamos de novo. E aí o usuário vai ter que digitar mais um número aqui. O usuário digitou 40. 40 para dentro de dado. Ótimo. 40 o dado vale 40. Beleza. V.append dado. Lá na nossa memória, o V na sua posição de índice igual a 3, né? Lembre-se que a gente tem aqui o seguinte, ó, a posição 0, a posição 1, a posição 2 e agora a posição 3, né? Do nosso V, beleza? Nosso V aqui, ó, nossa lista V. Beleza, maravilha. Então agora o que a gente precisa fazer? Já fez o append, eu preciso acumular o dado dentro de S. Horas, 40 mais 60 vai ficar 100 aqui dentro do S, tá? Ops, Ctrl Z aqui. Beleza. Tudo bem, cheguei no fim do bloco, tem que fazer o incremento aqui do range. Então, o I que valia 3 passa a valer 4. 4 ainda está dentro do intervalo? Ainda está, quer dizer, 4 ainda é menor do que 5. Então, o usuário vai informar mais um dado. Lá embaixo, lá que acontece, ó. Acontece o seguinte, ó. Ele vai inserir 50. Então, o dado passa a valer 50 em memória. Beleza, V.append dado, ou seja, 50 aqui para a posição 4 do nosso V, da nossa lista. Beleza, S recebe o dado acumulado. Então, olha só, se eu tinha 100 com mais 50, eu vou ter 150 dentro de S. Legal, chegamos no fim do bloco. O I seria incrementado em uma unidade, ele passaria a valer 5. Mas 5 já explode aqui com o range que vai até 5, né? Então já explodiu, a gente não precisa mais executar mais nada aqui. Então o que vai acontecer? A gente vai para a linha de código 7, tá? Nesse caso ele cria uma variável média que recebe S, que vale 150, divididos por 5. Isso aqui dá 30, como a gente já viu, né? Então lá na memória, média vale 30. Beleza, beleza. Então, o que aconteceu aqui? A gente já venceu mais ou menos metade do nosso algoritmo. Aí agora, for elem em V. Horas. Como é que vai funcionar isso aqui, né? Vai aparecer mais um cara aqui chamado elem. Ops. Elem. Aí. Esse cara vai assumir todos os valores armazenados no nosso V aqui, ó, tá? Então ele começa do 10, depois vai para o 20, depois para o 30, depois para o 40, depois para o 50. Quando passar pelo 50, ele encerra.
Então é como se a gente tivesse uma lista dessa forma aqui, ó, né? 10, 20, 30, 40 e 50. Essa é a nossa lista V nesse momento, né? Que ela está em memória aqui já. Tá bom, beleza, entendi, professor. Então, legal. O que vai acontecer aqui nesse for, né? Vai acontecer o seguinte, ó. Ele vai fazer o quê? O elemento começa no primeiro valor de V, 10. Ou seja, o elemento vale 10. Beleza. Aí ele entra aqui. Print elem. Quanto vale elem? Vale 10. Então ele imprime o 10 aqui, ó. E o fim do meu print é um espacinho. Então ele bota um espacinho ali. Beleza. Cheguei no fim aqui, o que ele vai fazer? Ele vai para o próximo carinha de V. Quem que é o próximo? É o 20. Beleza, então elem passa a valer 20 em memória. 20. Beleza, ele entra aqui e imprime o elem. O elem é 20, está impresso lá. Imprime o espacinho, tem mais espacinho lá embaixo sendo impresso, né? Então já imprimimos o 10, já imprimimos o 20. Beleza. Chega no fim do laço, ele itera esse elem. Então o elem aponta para o 20 agora. Para o 30, perdão. Beleza. Entramos aqui, imprimimos o 30 e um espacinho. Show de bola. Vamos para o próximo agora. O elem passa a valer 40, que é o próximo elemento ali da nossa lista V. Então ele imprime esse 40, né, e dá um espacinho. Depois o elem passa a valer 50, que é o próximo elemento da lista em sequência. E aí ele entra no laço e imprime esse cara na tela, tá lá, né? E dá um espacinho. E aí o que acontece? Esse elem, ele tentaria ir para o próximo elemento da lista, mas a nossa lista já foi toda visitada, tá? Então todos os elementos da lista já foram visitados, a gente não tem mais o que fazer nessa lista, esse laço se encerra. Esse laço se encerrando, a linha 10 é executada. E nesse caso aparece a mensagem média dos elementos, 2 pontos é igual a 30, né? Horas, a média não vale 30 lá em memória? Tá certo. E aí o nosso algoritmo ele se encerra por completo. Beleza? É assim que a coisa funcionou, tá? Faço questão de fazer esses rascunhos com quem está começando, por quê? Para você aprender a colocar suas ideias de uma forma visual. Quando você não tem essa capacidade de abstrair a lógica, rascunhando isso, representando a memória da máquina, executando passo a passo, você tem dificuldade de fato mesmo em programar. Então você precisa desenvolver para aprender a programar essa capacidade de abstração. Beleza? E listas é um dos temas que de fato ajudam muito a gente a desenvolver a nossa abstração. Se você entender muito bem listas, parabéns, você já está aí 70%, 80% do caminho andado. Beleza? Show de bola! Vamos lá para os slides então. Lembrando que a gente sempre faz o que com vocês aqui? Um desafio, né? A gente propõe, deixa o convite para que vocês resolvam esse desafio, porque não adianta só ficar copiando o código do professor. É preciso que vocês botem o conhecimento de vocês à prova. E aí o primeiro desafio é o seguinte, ó. Crie um programa que peça para o usuário que o usuário continue informando números inteiros. Então o usuário está aqui informando, vai informando, vai informando. O usuário, aliás, o programa vai ter que armazenar cada um desses dados que o usuário está informando continuamente em uma lista. O programa deve parar de capturar novos números caso o usuário insira 0. Ou seja, o cara digitou 0, eu paro de ler números. Desculpa. Ao final, o programa deve informar a quantidade de elementos adicionados na lista, bem como o menor e o maior elementos digitados, excluindo o 0. Quer dizer, o 0 não tem que estar nessa brincadeira. Fechou? Solução para esse desafio está prontinha e gravada, disponível para quem fizer a aquisição do curso por completo. Link na descrição do vídeo aqui, profpietro.com, o meu site oficial para você adquirir o curso completo com a solução, inclusive, desse desafio aqui em vídeo, gravado em vídeo, tá? Próximo desafio, então tem mais um desafio aqui que é o seguinte, eu quero que você investigue cada uma das operações que a gente mostrou que dá para ser utilizada com listas, né? Então você tem lá o count, tem o remove, tem o pop, tem várias funções, né? Vários métodos que a gente pode usar com listas. Aqui a gente usou só o método append. Será que não dava, por exemplo, no exemplo que a gente fez na aula de hoje, para usar algum outro método para facilitar a nossa vida, por exemplo, o método sum, no lugar daquele operador de acumulação que a gente usou? Talvez, né? Então fica a dica aí para vocês verem como é importante conhecer cada uma das funções que as listas apresentam. Também tem vídeo gravado passando por cada uma das funções, explicando o que elas fazem, explicando o que elas recebem como parâmetro, explicando o que elas produzem de resultado, tá? Bem bacana lá.
Link na descrição do vídeo para adquirir esse tipo de conteúdo. Beleza? Então, o que a gente viu aqui hoje? A gente viu as benditas das listas, a sintaxe de declaração, de navegação das listas, as operações básicas, e a gente fez aqui código-fonte para brincar com as listas, não é isso? Na próxima aula, a gente vai falar aqui de listas de listas. A gente vai falar aqui das matrizes, ok? Matrizes que, aparentemente, no Python depende do tal do conceito de listas, mas que é muito utilizado em Python, principalmente no processamento de imagens. Então, vale a pena você conhecer isso aqui, porque se você for para a área de, por exemplo, visão computacional, inteligência artificial, processamento de dados, vai ter matriz para vocês operarem lá, tá? E claro, a gente vai fazer mão na massa aqui. Show de bola! Sempre leia a descrição do vídeo para ter acesso, para aprender como que você pode adquirir o curso completo para acessar os slides, o certificado do curso, os exercícios resolvidos, a nossa lista de exercícios em PDF e, é claro, os materiais extras, como, por exemplo, as nossas aulas em vídeo de solução dos desafios que a gente deixa aqui nas aulas gratuitas, tá? Detalhe, se tiver algum erro, alguma atualização ou correção que eu tenha que ter feito nessa live, nesse vídeo aqui, você vai ver isso descrito textualmente também aqui na descrição do vídeo, então sempre leia. Show de bola? Vou ficando por aqui então, agradeço sua audiência, sua paciência. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se ativando o sininho para receber as notificações de novos vídeos e, é claro, ajude o professor a manter o canal de pé. Pense aí em dar um joinha, em comentar algo nesse vídeo, por exemplo, se você fez o desafio, comenta aqui a solução do desafio aqui, que eu quero ver, tá? E também compartilhe o link desse vídeo com alguém que você acha que vai aprender conosco, porque assim a gente evolui juntos, tá? Se você está chegando agora e percebeu que existem aulas agendadas e você quer ter acesso a essas aulas agendadas sem ter que esperar a data de publicação delas, então considere ou comprar o curso, adquirir o curso completo, link na descrição do vídeo aqui no meu site oficial, profpietro.com, ou você pode assinar aqui no YouTube como membro do canal, escolhendo o plano coerente lá para que você tenha acesso às aulas futuras previamente publicadas apenas para membros do canal. Show de bola? Vou ficando por aqui então. Até mais.